Olá, boa noite, pessoal. Está no ar mais um Londrina Pod, o seu podcast de quinta-feira. O seu, o nosso, o meu. Nós estamos aqui hoje com o Felipe Machado, ex-secretário da Saúde. Um dos nomes mais falados, acho que não, um dos mais falados não. O mais falado na pandemia foi o nome do Felipe Machado. E por sinal, não foi por ruim, né, o Felipe Machado? Que por sinal, você desempenhou um ótimo trabalho na Secretaria da Saúde na época da pandemia. Fala com o povo aí. Primeiro agradecer, Gustavo, o convite de participar aqui do podcast. Tenho acompanhado várias entrevistas aqui, tá bombando, tá virando assunto na cidade. Então, fico muito feliz de estar aqui participando e falar um pedacinho, né, a respeito da nossa trajetória dentro da Secretaria de Saúde, nesse recorte que talvez foi o recorte de maior intensidade durante a nossa gestão e de maior repercussão mundial, né? Porque foi uma crise sanitária mundial nunca vivida antes na história da humanidade. E graças a Deus, né, a gente conseguiu conduzir isso. Evidente que o fato do prefeito Marcelo Bellinati ser médico de formação também teve um peso muito grande. O fato da gente ter conduzido a pandemia baseado na ciência, baseado na medicina, foi um fator que fez com que Londrina fosse referência e a gente conseguiu sair da pandemia com uma aprovação de 4 a cada 5 londrinenses. A Folha de Londrina fez esse levantamento, então 4 a cada 5 londrinenses aprovaram a gestão do prefeito Marcelo Bellinati, consequentemente a nossa na Secretaria de Saúde durante esse período da pandemia, que foi difícil para todo mundo, né? A gente teve que se reinventar e as pessoas aprenderam a viver de uma maneira diferente. Muitos tiveram a oportunidade de trabalhar de home office, experimentar novas alternativas, mas a gente, enquanto saúde, nós não tivemos isso. E até um fato interessante, né, que a cidade parou. Em vários momentos a gente se deparou com isso, eu andando na cidade, a cidade vazia e eu indo e vindo trabalhar, assim como todo o exército da saúde, né? A gente precisa enaltecer aqui o trabalho dos profissionais de saúde durante esse período, e nós temos na Secretaria de Saúde, à época, 3 mil servidores, mas são mais de 10 mil pessoas que trabalham no serviço de saúde da cidade de Londrina e foram heróis durante esse período da pandemia. Cara, E se você conseguir a aprovação de cada 5, você tem a aprovação de 4, no momento trágico que foi a pandemia, é muita coisa, né? É muita coisa. E o engraçado é que, assim, não tinha uma receita de bolo, né? Ninguém sabia como lidar com isso. Né, é diferente das outras situações da saúde, que são as demandas corriqueiras que a gente enfrenta no dia a dia, os desafios cotidianos. E a pandemia não, ela trouxe um cenário novo para o mundo e muito rápido, porque quando começou a se falar do coronavírus na China, até chegar aqui no Brasil, a velocidade foi imensa. Então a gente teve pouco tempo de organização, mas esse pouco tempo que a gente teve de organização, ele foi fundamental para que a gente minimamente estivesse preparado para enfrentar o que a gente via. E o que a gente via era muito assustador, né? Era a China colapsando, a Itália empilhando corpos, cadáver, falta de oxigênio, falta de insumo. E eu me lembro que em uma dessas reuniões que a gente fazia, especial com o prefeito Marcelo Bellinati, toda a equipe reunida, ele deu um comando para a gente. Isso ficou marcado, e eu vou levar isso para a vida. Ele falou, a gente tem que cuidar das pessoas, em 2 vertentes em especial, na área da saúde, para que não falte leitos, que não falte medicamentos, que não falte insumos, que não falte EPI, que os equipamentos de trabalho dos profissionais de saúde, e na área social, porque a área social vai ser muito atingida, as pessoas vão perder o emprego, os autônomos vão perder sua fonte de renda. Então a gente tem que fazer essas 2 ações, focar todos os esforços da prefeitura nessas 2 ações para a gente cuidar da nossa população. E foi justamente isso que a gente fez, um grande programa social, e aí entrou todas as secretarias junto, por exemplo, a Secretaria de Educação, que servia, se eu não me engano, 40 mil refeições aos alunos da nossa rede por dia. Mesmo sem aula, né? Então, é isso que a gente fez, porque muitas das crianças, Gustavo, elas só têm o que comer na escola. Elas vão na escola mais para se alimentar do que propriamente para aprender. E da noite para o dia a gente ia tirar isso. O prefeito falou, não, a gente precisa achar uma alternativa para que a gente possa garantir o alimento dessas
dessas crianças. E aí a Secretaria de Educação, a secretária Maria Tereza, junto com a equipe, se organizou para fazer a distribuição das cestas básicas às crianças. Então a gente garantiu durante esse tempo assistência social, a secretária Jaqueline na época também participando dos movimentos dentro dos CRAS, que a gente tinha as famílias mapeadas, e por outro lado a saúde fazendo aí uma grande reestruturação na rede de saúde para aumentar o número de leitos, para contratar mais profissionais, para garantir que tivesse insumos, máscara, luva, oxigênio, álcool em gel, para atender essa demanda. Então esse período que a gente teve de organização ele foi muito importante para que a gente pudesse conseguir implementar isso. E graças a Deus a gente não perdeu ninguém em virtude da Covid-19 por falta de assistência. Muita gente, infelizmente, morreu, perdeu a vida, né, dentro da pandemia, mas a gente conseguiu dar assistência, dar o suporte para todas as pessoas, né? E a própria pandemia por si só ela já mostrava a questão dos casos mais graves em determinados perfis de pessoas, as pessoas com comorbidades, que tinham algumas doenças prévias, eram mais suscetíveis às complicações, né, da Covid-19. Então, mesmo tratadas, mesmo dentro de leitos de UTI, a gente acabou tendo óbitos, mas garantimos que todos tivessem um tratamento digno dentro de serviços de saúde. Aqui a gente optou por não criar aquelas estruturas de campanha, aquelas lonas, aquelas tendas, porque para o profissional de saúde é muito ruim isso. E o que a gente fez no momento? A gente analisou os custos, a gente montou uma equipe especializada nisso e analisar o custo de um hospital de campanha. E era um custo alto na época, não era barato. Por outro lado, nós tínhamos lá no hospital universitário, na oportunidade, uma maternidade construída pelo governo do estado que não estava em funcionamento. Ela não tinha aberto ainda para atender alto risco, que era a finalidade dela. E o prefeito um dia, como filho do HU, conhecia muito bem a estrutura, foi até o HU, conversou com a equipe, inclusive que era a Vivian, que era diretora do HU, hoje atual secretária de saúde, e fez essa proposta para que a gente pudesse transformar aquela estrutura em um hospital de retaguarda para atender a Covid-19. Aí a prefeitura entrou com recursos humanos, contratação de profissionais, disponibilização de insumos, de materiais, e uma parceria junto com o governo do estado, a gente conseguiu montar lá um grande hospital de campanha, mas em uma estrutura totalmente adequada para atendimento à saúde. Então a gente pôde ofertar dignidade e qualidade de assistência à nossa população. Pelo que a gente viu na época, o Felipe, por negligência não morreu ninguém, por falta de atendimento não. É que realmente, igual você falou ali, que tinham pessoas que já 70, 80 anos ali, a pessoa já tinha comorbidade, né? Já era uma coisa que, infelizmente, já fugia de vocês, né? Era coisa que vocês fugia do fazer. Suporte médico, né? Suporte médico. Exatamente. Por exemplo, intubação tinha, oxigênio tinha. Exatamente. Aquelas que a medicina conseguiu salvar, todas elas a gente conseguiu restabelecer. O índice de cura foi muito alto de Londrina, foi um dos maiores do Brasil, né? Mas a própria pandemia já mostrava que as pessoas que tinham comorbidades, que tinham problemas de saúde, que eram obesas, tinham uma predisposição maior para vir a óbito em consequência da Covid-19, né? Então, e é normal, o Brasil, se eu não me engano, mais de 700 mil pessoas perderam a vida, né? Se a gente analisar, mais do que a cidade de Londrina toda dizimada em função de uma doença respiratória que rapidamente se alastrou mundo afora. Então foram momentos bastante delicados e tem alguns pontos da pandemia que me marcou bastante, sabe, Gustavo? Porque era muito dinâmico, o cenário era muito dinâmico, né? A gente acordava de um jeito, quando ia dormir era o outro. Em Londrina nós montamos um grupo de especialistas, a gente reuniu os mais renomados especialistas de cada área. Então pegamos os infectologistas dos hospitais, os intervencionistas, as equipes dos planos de saúde, porque veja, chegou um determinado momento que, indiferente de você ter ou não ter dinheiro, só quem tinha leito era o SUS, porque a prefeitura aumentou muito a sua capacidade de atendimento e ainda assim, não sei se você vai se lembrar, a gente foi ao Hospital do Coração e comprou 50 leitos de UTI particular do Hospital do Coração para atender a população. Então o Hospital do Coração tinha lá alguns leitos ociosos, a gente levou essa proposta, eles expandiram, e até agradecer a Cristina Saão, que era a diretora do hospital na época, né? O hospital pertencia à família, então prontamente eles
toparam atender isso. E por isso que a gente envolveu todo mundo, toda a rede de saúde, seja particular, seja convênio, seja os hospitais públicos e filantrópicos, para que a gente pudesse discutir da maneira técnica mais qualificada o que fazer nesse enfrentamento da Covid-19, né? E teve momentos que a UPA do Jardim Sabará, que foi a nossa referência para atendimento de Covid de média complexidade, aqueles casos mais simples, em determinados momentos a gente tinha quase 80 pessoas internadas lá, em uma estrutura que foi concebida para ter 16 leitos de enfermaria. Então, um cenário de guerra. E por isso que a gente tem que enaltecer reiteradamente os profissionais de saúde. Porque ali eles foram heróis, eles estavam arriscando a vida para cuidar de pessoas que nunca viram e nunca vão ver novamente, né? Então, a gente teve sorte, teve competência e também teve esse trabalho de articulação para garantir a assistência à nossa população. E não bastasse isso, na época da vacinação, da vacina, também, como eu tomei, né, eu e minha esposa, foi muito bem organizado, né? Poxa, de onde vocês tiraram aquilo? Cara, eu vou contar uma história. Viu o tutorial no YouTube? Porque não tinha Eu vou contar uma história que acho que eu contei poucas vezes, de como começou isso. E é uma história que é interessante. A vacina ia chegar, né? A gente tinha essa expectativa, todo mundo. Mas nós tínhamos um grande dificultador, porque campanha de vacinação ninguém faz melhor que o Brasil. Ninguém. O Brasil é o país que mais vacina e tem o melhor e maior programa de vacinação do mundo. A gente tem que se orgulhar disso. Só que a gente tinha um dificultador, que era vacinar muita gente em pouco espaço de tempo sem aglomerar. Como vai fazer isso? Né? Se pudesse aglomerar, rapidinho a gente vacinava. E aí, faz os mutirão, né? Um dia, assistindo o Jornal Nacional, eu vi o Japão, os japoneses, que são exemplo para o mundo e organização, fazendo um evento teste da vacina. Lá no Japão, se eu não me engano, em Tóquio, num ginásio esportivo. Eles iam receber a vacina também e se organizando de como fazer isso. Aí eu pensei, falei, poxa, se os japoneses fazem, por que a gente não pode tentar fazer aqui? E chamei a nossa equipe na oportunidade e falei assim, eu vi essa matéria aqui no Japão, a gente precisa fazer um evento teste aqui para vacinar as pessoas de forma rápida e ágil. Aí todo mundo pensando, cada um trouxe o pessoal da informática. Tem um sistema, tem que ter um sistema para isso ser ágil, trouxe o pessoal da enfermagem, o pessoal da logística e a gente chegou depois de uma reunião de 4 ou 5 horas na solução de fazer um evento na Super Creche, voltado aos profissionais de saúde. Então foi o primeiro evento de vacinação. Então o que eu falei para a equipe? Falei, olha, a gente sabia mais ou menos o tempo de vacinação, então eu falei, a gente vai vacinar, um exemplo, 500 pessoas nesse dia. Eu quero que vocês montem uma equipe para vacinar 5.000. Então a equipe tem que ser muito maior do que o número de pessoas que a gente vai vacinar, para não ter o aglomero de pessoas. E aí a gente implantou a questão do QR Code, que ia agilizando, e nesse evento a gente viu aonde esse processo poderia enroscar. Então tinha momentos que a gente enroscava no QR Code, e a parte mais rápida era da vacinação. Só que como a gente tinha muitos grupos de vacinação, a gente tinha que conferir documento, tinha que saber se aquela pessoa era daquele grupo, que você vai lembrar, a gente começou a vacinar por grupos. Então, primeiro o profissional de saúde, depois os idosos, depois quem tem hipertensão, diabetes, enfim. E aí a gente chegou nesse modelo que foi o modelo que virou referência para o Brasil, eu até diria, né? Do agendamento, né? De locais exclusivos para vacinação e com essa informatização. E aí dentro desse processo a gente inovou várias vezes, né? Porque no começo, beleza, todo mundo queria vacinar, mas chegou um determinado momento que as pessoas já não queria, estava meio enjoada e vai diminuindo o número de casos. E tinha a questão da população em geral, como é que eu vou levar os jovens para vacinar? Porque os jovens pegavam a doença, via de regra não evoluía para forma grave. Era raro, né? Mas aí o cara voltava para casa. O menino que foi para noite, que foi para balada, voltou para casa. E aí passou para a mãe, que passou para a avó e tinha esse efeito cascata. E a gente começou a inventar jeito de chamar eles para vacinar. Fizemos balada da vacina. A gente fez a balada da vacina, a gente ficou 72 horas vacinando sem parar, um fim de semana todo.
com show, com música, com DJ. E você sabe quantos na época? Eu acho que a gente vacinou nessa balada mais de 10 mil pessoas. Olha. Na balada de vacina foram mais de 10 mil jovens que a gente vacinou. Aí a gente fez o bailinho, que era para as crianças, a revoada, que era para os adolescentes, o forró, que era para os idosos, as Olimpíadas, porque coincidiu uma época que estava tendo os Jogos Olímpicos, então a gente fez as Olimpíadas da vacinação e a gente tem que se orgulhar muito enquanto londrinense, esquecer essa questão política um pouco de lado e se orgulhar de que Londrina foi exemplo. Quando a gente via outras cidades aí, idosos dormindo na fila para ser vacinado, atrás de um negócio que chamava xepa, de resto de vacina, não sei se você vai se lembrar disso, mas eles vacinavam lá um frasquinho, dava para 10 doses. Então, e sempre sobrava um pouquinho. O que eles faziam no desespero? Ia pegando um pouquinho de cada frasco para dar outra vacina. Então, se chamava de xepa, como tem lá no Big Brother, que é o que sobra. Né? E aqui não teve isso. Aqui todo mundo tinha horário marcado, chegava, era vacinado. A gente fez drive-thru. E foi uma das vacinações que a gente não repetiu porque não deu muito certo. A gente fez um dia lá no Ney Braga, um drive-thru. Eu lembro, foi muita gente. Só que como deu muita gente e o espaço ele não foi suficiente, tinha congestionamento na 369 e na 445. E chegou uma hora que os caras da Polícia Rodoviária Federal ficaram loucos com a gente. Falaram, agora não dá, agora temos que terminar esse troço. Então a gente não repetiu a questão do drive-thru porque ela não se mostrou. Como é tudo novo, né, cara? Tudo novo. Então a gente precisava vacinar as pessoas. E no carro a vantagem é que era mais seguro, mais tranquilo, não descia nem nada. E eram os idosos que a gente estava vacinando na oportunidade, mas ainda assim, se eu não me engano, a gente vacinou 3 mil pessoas nesse evento. Mas aí depois a questão do agendamento, que aí foi show. A gente montou pontos espalhados em toda a região da cidade para facilitar para a população. O que ficou emblemático foi o centro de convivência lá na Zona Norte, do idoso, que era lá na São Euquinde, no Maria Cecília, que ficou o maior ponto de vacinação da Eu fui levar lá, acho que foi minha esposa. Da cidade, mas acho que foi minha esposa que eu levei lá, não era só idoso, né? Não. A gente começou com as faixas etárias e depois abriu para todo mundo, cara, né? Mas era muito rápido. Muito rápido. Eu deixei minha esposa na frente. Muito rápido. E aí eu fui manobrar, falei assim, vou estacionando o carro. Estacionei o carro, ela já estava voltando. Ela tava voltando. A gente calculava e o meu também foi rápido, só que não foi lá. De entrar a sair não dava 5 minutos. Cara, muito bom. Enfim, graças a Deus, queira ou não, e aí tem muita gente que tem ressalvas, mas fazer uma análise desapaixonada, a pandemia ela só foi superada quando chegou a vacinação. A gente só conseguiu diminuir os índices de transmissão de forma pandêmica, de forma que com a vacina. Né? Tanto que eu sou contra a vacina, mas você pegar lá a primeira e segunda dose, nós vacinamos 99% da população. Eu tomei as duas, tomei duas. Então, enfim, porque é o que mandava lá no protocolo. Então até aquele cara que tinha resistência, entre a resistência que você tem e o medo de você morrer, eu vou na vacina, né? Enfim, e é opção e livre-arbítrio de cada um, mas foi o que trouxe uma calma novamente para o sistema de saúde, porque nós vivemos um momento ali de muito estresse nesse momento da pandemia, né? Cara do céu. E você dormia, Felipe? Porque, na época, você era o cara... Pô, ninguém falava do prefeito. Ninguém falava do Marcelo. Mas trabalhou, coitado, também, viu? Mas claro, que o Marcelo é um cara que ele não tem vaidade nenhuma, Gustavo. Não tem ego, né? Nenhum. Então, assim, quando era para dar entrevista, eu que dava. Quando era para falar, eu que falava. Ele não tinha essa necessidade de centralizar nele, não. Mas ele participou inteiramente de tudo. Né? De tudo. Porque tem prefeito também que a hora que é para bater, joga o secretário. Exatamente. Não. O Marcelo, não. Entendeu? O Marcelo. E ele, coitado, até a gente brincava que quando fazia coletiva de imprensa lá para falar de uma inauguração de um posto de saúde. Os caras vinham me entrevistar, secretário, inauguração do posto, que beleza, tal. Prefeito, como é que é aquele negócio que deu errado? Então eles aproveitavam que o Marcelo estava lá e falavam das coisas boas. E eu me lembro de uma coisa, só um recorte, a gente inaugurando a maternidade municipal. A reinauguração. Ficou bonito, hein? Muito linda demais. Não tem um hospital. Não tem um hospital particular que tem a estrutura da maternidade hoje. Foi lá que vocês levou o frigobar ou não? Foi frigobar. A gente colocou frigobar nos quartos individuais, com televisão, com banheiro, com poltrona do papai. E aí a imprensa perguntou pra gente, perguntou pros médicos, chegou pro Marcelo e falou: prefeito, a roda gigante aqui da Praça Tomi Nakagawa que travou com uma pessoa dentro, o que o senhor tem para falar disso?
a balada da vacina lá. Aqui, ó a diferença. O pessoal que tá assistindo tá na tela. Rapaz. Eu tava uns quilinhos mais gordinho aí. A pandemia, o bom fez eu emagrecer. Ó. Perdi 42 quilos. Sério? 42 quilos. Sem fazer cirurgia, sem nada. Só no medo de... Caramba, aí é você e o prefeito. E o prefeito. Você vê que chique. Nossa. Então ele tava em todas. 300 mil vacinados tivemos? Não, nós tivemos mais. Isso aí foi a festa dos 300 mil, mas nós vacinamos mais de 500 mil pessoas na primeira e segunda dose. É muita coisa. Então a gente teve esse êxito na vacinação. E esse paralelo que daí a imprensa aproveitava o Marcelo nos lugares da Olimpíadas. Você tava gordinho, Tava a pandemia toda. Ali é o Fernando ali. O Fernandinho, a Dani, a Marcinha, a Vivi, a equipe de comunicação da secretaria estava Esse aí era o que período aí? Foi a Olimpíadas da Vacinação. Lá no CCI, deve ser 2022, 2021, que a gente fez essas ações lá, customizada na vacinação. E você perguntou se eu dormia. Cara, era difícil dormir, porque sua cabeça não parava, né? Então, a questão da maternidade lá que a gente inaugurou com os enxovaizinhos que a gente dá para as mães de... o primeiro enxoval de saída ali? Isso, a gente, para aquelas pessoas que não têm condição de comprar, na nossa administração a gente fornecia... e essa aqui foi no parto número 100 mil, é isso? 100 mil crianças nascidas na maternidade. Então, e é bom celebrar isso, né? Você vê 100 mil crianças nascidas e hoje elas têm uma estrutura que nenhum hospital particular tem. E a gente se orgulha disso, né? A gente tem que se orgulhar. Mas voltando na pandemia, da questão... Então a gente ficava muito elétrico, né? É difícil você baixar a adrenalina de dormir. E o Marcelo também é muito ativo. Então tinha dia que 2 horas da manhã o Marcelo me ligava, lembrei disso. Amanhã a gente precisa fazer aquilo. Então era difícil. E um outro fato interessante é que durante a pandemia eu saí de casa. Porque eu tinha minha filha pequena, né? A Laurinha tinha 3, 4 anos. A minha esposa, na oportunidade, tinha ido para home office, né? Trabalhar em home office. E eu nessa loucura de ir em hospitais, voltar. Aí você optou por sair de casa. Entendi. Eu fiquei 8 meses fora de casa. Porque eu falei, poxa, se eles estão ali protegidos, bem, por que eu vou arriscar todo dia? Sim, porque ela não tinha escola. Não tinha, de home office. Exatamente, né? Aí eu fiquei 8 meses... Cara, porque você tinha muito contato. Muito contato, com todo mundo. Médico, que teve contato com várias pessoas. Com várias pessoas, e não tem jeito. Você é secretário de saúde, como é que você vai trabalhar? Vai lá no hospital, você vai falar. Exatamente, como é que você vai trabalhar de casa? A sua equipe está lá no fronte de batalha. Você minimamente... Não sei não, intensidade muito Poxa, mas porque todo mundo tem medo. Mas Felipe, claro que eu tinha medo, mas poxa, eu tinha que fazer. Né? Eu sentia na obrigação de estar ali junto com eles. É evidente que não atendendo a Laurinha aí. Evidente que não atendendo, porque não sou médico. A Laurinha, eu sei que ela gosta de lanche raiz, viu? Verdade. A Laurinha é uma figura. Então, eu fiquei 7, 8 meses fora de casa. E aí, a vantagem disso, porque aí eu tinha a cabeça mais livre, sabia que a família estava bem, para focar só nisso. Isso foi um grande diferencial. E eu, graças a Deus, durante o mais pesado da pandemia, eu não peguei a Covid-19. Eu peguei depois que já estava bem mais fraquinho. Mas já vacinado você estava, pelo menos? Eu não tinha vacinado. Mas no começo de 2022, eu acho que eu peguei. E aí, graças a Deus, também não tive sintomas graves. Tratei ambulatorial e foi tudo bem. Essa questão da vacina ali que você falou, eu ia falar na hora, mas aí não deu. Eu tomei 2 doses de vacina. Eu até relutei um pouco sobre a vacina, mas eu nunca falei pra ninguém assim, não toma vacina. Não desencorajou ninguém. Exatamente, igual muita gente fazia. Eu não vou tomar isso aí não, e se eu fosse, eu não tomava. Cara, não. Decisão sua, se é uma opinião sua. Acabou. Só que olha só que doido, eu queria que meu pai e minha mãe se vacinassem. E minha irmã, que minha irmã é obesa um pouquinho. É porque talvez o pensamento é assim, poxa, eu sou jovem, não sou do grupo de risco, sou atleta, então pra mim isso. Mas eu queria que eles se vacinassem o mais rápido possível. Exatamente, mas pra minha mãe, que já não tem todas as condições que eu tenho, é bom que ela se vacine. Agora, se você não toma e fala assim, mãe, não toma não. Aí ela vai falar pra amiga. Isso, que vai falar, entendeu? Então, e muita gente decidiu não tomar, optou por... E tá tudo certo.
cada decisão de cada um. A gente defende. Eu tomei duas, falei, não, duas eu vou tomar. Mais que duas. E eu só tomei a segunda justamente por conta da organização, que foi a primeira. E a segunda também foi. Cara, eu fui porque às vezes se tivesse fila, Felipe, muita gente não volta. Muita gente não tem paciência, pega gente de idade mesmo. Um cara que tem 60 anos, que é mais um pouquinho mais chuco, né? Não, então, não volta. Vai embora. Então, a gente tinha que dar um jeito de fidelizar. A gente mandava SMS, a gente avisava, agendava justamente para as pessoas terem a segurança de que o processo vai ser rápido. Vai lá e não vai perder 5 minutos em se proteger. Mas, enfim, é uma opção de cada um. Né? A gente sempre defendeu e volto a dizer, foi isso, eu tenho convicção de que fez com que a pandemia se não fosse a vacina, tanto é que enquanto a vacina não apareceu, tanto gente uns defendia a imunidade de rebanho, vai saturar e tal, e não ia acontecer isso, né? Não ia, porque além de tudo tinha as mutações das variantes, né? Exato, então, você tem imunidade, as lives, as famosas lives que a gente fazia lá, isso aí também foi Isso aí é você, o prefeito? eu e o Marcelo, lá no gabinete, foi um marco da pandemia, as lives que o Marcelo fazia. Porque todo domingo à noite a gente fazia um resumo da semana e fornecia os principais dados. Rapaz, e essas lives tinham um alcance. Bombava, nós competíamos com o sertanejo. O sertanejo fazia as lives lá da época da pandemia. Cerveja. E nós na live no domingo, competindo com o Gustavo Lima, com os caras. Cara, teve live do Marcelo que tinha 100 mil pessoas olhando. Sério, cara? 100 mil, muita gente. Simultaneamente. Se eu não me engano, foi a live que a gente fechou o comércio. Foi uma das lives emblemáticas, né? Cara, que a gente imagino. Teve que fechar o comércio e na sequência a gente cancelou a exposição. Eu lembro da exposição. Cara, era necessário, né? Era necessário. Que acho que a população nem tanto, mas aí você briga muito com gente poderosa, né? Tem demais. E aqui eu preciso enaltecer também a responsabilidade e a parceria que os segmentos da sociedade civil tiveram com a gente. Especial na época a CIL, através do presidente que era o Fernando Moraes, e a própria sociedade rural, né? Que o presidente era o Afrânio ali, o próprio Marcelo, que hoje é presidente, estava na diretoria, o seu Moacir Garione, que era da diretoria e era chefe de gabinete do Marcelo, porque lá os meias, o Marcelo não gostava que eu usava essas meias coloridas aí. Eu usei essa meia aí que foi do síndrome de Down. Síndrome de Down. Eu uso com a minha filha eu também coloquei. Eu tenho uma da síndrome de Down e tenho a do autismo também, que é bacana, eu gosto dessas meias coloridas lá. E aí, quando a gente foi falar com o pessoal da sociedade rural, eles falaram pra gente, olha, a gente entende que é necessário, que realmente não dá para ter, mas os contratos que são envolvidos são milionários, que é contrato com o Brahma, contrato com os expositores e tal. Então a gente precisava de um documento robusto eu não posso chegar pro cara e falar... simplesmente eu quero cancelar. Aí o Marcelo fez um decreto, né? Cancelando, para que eles não tivessem a questão das multas contratuais. Quando o prefeito baixa o contrato, aí já não tem isso. Aí não é uma opção da sociedade rural. Força maior, isso, não é uma opção da sociedade rural fazer ou não. A mesma coisa a questão do comércio. E evidente que a gente tinha muita preocupação com a questão econômica da cidade, né? Porque a gente ia mexer com a situação econômica ali momentânea. Mas se a gente não faz isso, Gustavo, a gente não conseguia diminuir a transmissão de modo que a gente pudesse atender as pessoas. Então a gente fez ali um recorte que foi necessário para diminuir, chama um índice que chama R0, né, o R da transmissão da doença, para os hospitais esvaziarem e, consequentemente, a gente atender a população. E nisso o Fernando Moraes, a Sociedade Rural, a CIL, eles foram muito parceiros. Evidente que daí depois a gente começou a ser pressionado, porque há uma semana, 2, 3, mas aí começa a apertar o bolso, o empresário tem que demitir, não vai demitir aquele funcionário de muitos anos, você vai demitir, você tem que pagar o acerto. Então a gente sofreu isso. E aí a gente foi flexibilizando, mas sempre com critérios técnicos. Sempre com segurança para a população. E teve determinados momentos que a gente teve que ir flexibilizando por segmento. Não sei se você vai lembrar, então a gente fala, o comércio de rua pode abrir, academia ainda não, igreja ainda não, buffet ainda não. E aí os segmentos começaram a reivindicar a sua abertura, né? E a gente também teve que ter muita parcimônia, muito jogo de cintura para entender o lado do empresário, entender o lado do trabalhador, mas não colocar em risco a população. Porque, poxa, no meio da pandemia, como é que a gente ia fazer uma festa de casamento para 100 pessoas? Você entende?
é um potencial gigante de acontecer aí uma tragédia, né? Então, graças a Deus, com bom senso, conversando, mostrando para eles, tinha a questão da feira livre, que eles defendiam também ali, os feirantes abrir, porque a única fonte de renda do feirante é a feira, né? Então... E você vê, né? Fechou, aí... Teve, né? Vou até falar o nome dele. Claro. Infelizmente, o Boca Aberta foi lá e fez as duas mãos. Acabou sendo até hoje as duas mãos. De e o Boca veio aqui, né? O Boca veio uma figura. Eu gosto dele, eu veio. Fez uma barulheira aqui, o Santão até me bloqueou por causa dele. Boca, pelo amor de Deus, Boca. Mas o Santão também, né? Não precisa, né? Não precisa, o Santão né? é meu amigo também, eu gosto muito dele. O Santão desbloqueia o Gustavo. Faz favor, desbloqueia nós. Bloqueia o Boca. Bloqueia o Boca. Boca. Bloqueia o Boca. Eu não falei nada. Eu só escutei homem de risada, o jeito dele falar aqui. É uma figura, é um artista. O Boca é um artista, mas é um exímio comunicador. Rapaz, imagina esse cara radialista. É um exímio comunicador. Era pra ter ido mais longe, né? Era pra ter ido mais longe. Se perdeu no caminho. Mas sabe que um dia eu... Não sei se eu podia contar isso, não podia, o Boca vai me perdoar. Encontrei o Boca lá em Brasília. Você contou com ele lá já? Já, mas rapaz, ele não fez escândalo, não? Ele não era deputado, ele já tinha sido cassado, né? E aí encontrei ele lá, ele estava resolvendo algumas coisas com o partido e tal. E aí eu falei, Boca, mas você vê, você chegou a ser deputado federal, que é um cargo de grande expressão nacional, você não se arrepende de às vezes ter passado um pouquinho do limite e tal? Ele falou, Felipe, você sabe que às vezes eu me arrependo? Às vezes eu me arrependo. E eu falei, eu não digo nem que você está certo ou está errado, mas é a forma, às vezes, como você coloca. Ele falou, não, mas eu acho que se fosse hoje eu faria um pouco diferente. Ele falou aqui. Ele falou isso? Tá vendo como eu não estou mentindo? Eu não vi essa parte da entrevista dele. Ele falou, se fosse hoje eu fazia um pouco diferente. E vou contar um aqui, esse eu não sei se eu podia contar. Nessa conversa com ele, ele falando, sabe que um dia eu estava lá e o pessoal me falando que eu ia ser cassado, que os deputados para eu maneirar e tal, e eu assumi o compromisso lá com ele, Felipe, porque eu ia maneirar, que eu ia pegar leve. E beleza, saí lá da reunião que estava lá na liderança, nas coisas lá, e aí fui pro plenário. A hora que eu fui pro plenário, Boca Aberta do Paraná, para usar a palavra. Aí ele falou, Felipe, fui andando pro púlpito lá, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Me veio na cabeça a questão da reforma do anexo 4 da Câmara de Deputados, que eles estavam gastando não sei quantos milhões. Mas descia a boca. É dele, velho. Não adianta, não vai mudar. Ele foi mais forte que eu. Aí o que aconteceu? Desceu lá, os caras falaram, poxa. Perdeu a mão. Coitado. Enfim, e querendo ou não, goste ou não goste do Boca, era um representante do Paraná, consequentemente aqui da nossa região, que a gente... E é que nem você falou, cara, ele é um excelente comunicador. Não, ele é. Isso rapaz, ele fala, gesticula, um cara muito tanto que bateu em nós, na administração. Cara, o Marcelo Bellinati nunca, né? Não, o Marcelo entende o negócio. Faz parte aí do jogo político. E todas as críticas que... E o Boca às vezes fazia crítica que já fugia um pouco também da política. Era mais... do pessoal também. As críticas que são dentro do processo político, de divergência, elas fazem, inclusive, a gente pensar se tem alguma coisa errada e, evidentemente, se tiver, corrigir. Então, o Marcelo nunca teve problemas com crítica. Nunca, muito pelo contrário. Quando a gente às vezes ficava bravo, Marcelo, o cara está criticando, vamos trabalhar e vamos responder com trabalho. Não, eu vejo às vezes lá a imprensa batendo no Marcelo, a hora que ele vai dar entrevista, o cara numa calmaria. O cara começa xingando, eles sai abençoando. Rapaz, olha. Ele também é um comunicador. Muito bom, né? Muito jeito bom, dele, calmo, muito bom. E uma coisa que o Marcelo sempre falava pra gente, a gente tem que falar da maneira que as pessoas entendem. Não adianta, porque a comunicação é um grande desafio do político, né? Entre o que eu falo e o que você entende, tem um caminho muito grande. Muito grande. E às vezes uma palavra que a gente... acaba colocando o Boca lá. O Boca, o João Mendonça, vice-prefeito, o Marcelo, o Morcis Garione e a Mara. Você vê a família Boca Aberta, um deputado federal, um deputado estadual e uma vereadora. Goste ou não goste, eles conseguiram se estabelecer. Chegaram longe, né? Chegaram longe. E do jeito dele lá, bem ou mal, eles traziam recursos para a cidade. A gente tem divergência política, não concorda com o posicionamento, mas nós nunca falamos que é o Boca, não quero seu dinheiro porque você é contra nós. Pelo amor de Deus, manda mais. Exatamente. E além disso, manda mais e vai lá e tira foto, Marcelo. É isso que eu ia falar, porque tem prefeito aí, cara, que com ego inflado, por exemplo, igual o Bellinati foi ali, tem prefeito que não iria. Não iria, porque não vou porque é dinheiro tanto do Boca. Que o Boca falou do Marcelo, não quero,
O Marcelo não. Felipe, se deu dinheiro, se está ajudando a cidade, vem aqui, vou divulgar, vou falar. Então, isso é um raio-x? Do raio-x. O Fernandinho tá soprando aqui, que é um raio-x que ele deu pra gente, comprar. E ajudaram com ambulâncias, com equipamento de ultrassom, enfim, é uma figura. O Boca é um capítulo à parte. Mas, Santão, desbloqueia o Gustavo. Faz favor, desbloqueia isso, Santão. E bloqueia o Boca. O problema é o Boca. Se for bloquear, bloqueia o Boca, meu. Pô, tem nada a ver, pô. Muito pelo contrário, igual você veio aqui, ó. O Santão também é uma figura. Inclusive, na corrida lá da Polícia Penal, lá você tá correndo. É mesmo? Tá mandando bem? Chegou um pouquinho depois de mim, com 50 e poucos anos. O Santão é atleta, tem o físico. Tá bem. Ô, Felipe, cara, você falou que a Covid era um problema muito novo pra todo mundo. Sim. Cara, mas nós temos um problema que há muitos anos persegue a gente, que é a dengue. Verdade. Claro que eu falo que 90% é a sociedade que acaba errando. Somos nós. Nós, o cidadão. Nós como cidadão. E esse número 90% ele não é aleatório, tá? É um dado técnico, é um dado que os agentes de endemias, eles constatam no campo, onde que estão os focos da dengue. São pequenos focos dentro das nossas casas. No prato de planta do que você tem lá, a sua flor. Sem areia. No bebedor de água do animal, atrás da geladeira, na calha, nos ralos, um recipiente que às vezes você está guardando para usar, sabe Deus quando, no quintal, acumular água. Uma tampinha de garrafa já é suficiente para o mosquito da dengue fazer ali, botar o ovo e consequentemente proliferar. Então a dengue é um desafio muito mais da sociedade do que propriamente da saúde. Então, quando a gente tiver o engajamento de toda a sociedade, de todas as pessoas, entendendo que a responsabilidade é evidente, que o poder público tem a responsabilidade dele, não pode se furtar, mas que cada cidadão fazendo a sua parte, a gente conviveria com uma dengue, com uma doença que não seria uma preocupação. E olha que eu vou dizer para você, nesses 8 anos de secretaria, a gente enfrentou algumas epidemias, e a dengue ela é muito sazonal. Então, o que a literatura mostrava a respeito da dengue? Epidemias intercaladas de 2 a 3 anos. Nos últimos anos, a gente teve o repeteco, teve repique. Então, epidemia em 23, epidemia em 24, e em 25 eu não estou acompanhando muito bem os dados, mas eu acho que a gente já tem índice de estar em epidemia. Para entrar na epidemia. Em proporções menor, evidentemente, mas já tem um índice de estar em uma epidemia de dengue. E o que causa a epidemia de dengue? Óbito. A dengue mata. A dengue é uma doença grave. E quem teve dengue, eu, graças a Deus, nunca tive. Diz que é muito pior do que a Covid, fazendo uma comparação. Que é dor no corpo, você fica prostrado, sem vontade de nada, às vezes dá ânsia e não melhora. Né? O outro amigo nosso aqui do jornalismo, Rodrigo Marini, estava com dengue esses dias. Ele pegou, eu estava vendo os stories dele lá, ele relatando isso, né? Essa questão. Então, é uma coisa que a gente poderia mudar. E o poder público ele se esforça muito. A Secretaria de Saúde tem os agentes que estão em campos e os mutirões que a gente implementou na administração do prefeito Marcelo, os grandes mutirões que a gente levava para os locais. Teve mutirão, Gustavo, que a gente tirou de uma casa de um cidadão 10 toneladas de lixo. 10 toneladas, 10 caminhões. Você tá de brincadeira. De uma casa. Lá no Vivi Xavier, inclusive, lá onde eu moro, lá na região norte. O cara é acumulador. É diferente de ser reciclador, porque o reciclador ele pega e vende, o acumulador não. Às vezes é até patológico, é uma situação que pode estar... Devia ter escorpião, essas coisas, não tinha? Cara, eu me lembro que a gente achou 3 cachorrinhos recém-nascidos dentro de um armário lá. Isso é brincadeira. Então, enfim... e aí, pelo que eu vi, a administração atual continuou, que é muito bacana, a gente tem que ressaltar essa questão desses mutirões. Mas em uma análise que eu estava fazendo, eu não me lembro com quem que eu estava fazendo, mas com alguém da imprensa a respeito disso. Todos os dados mostravam que a gente ia ter novamente em 25 números alarmantes da dengue. E eles estão bem mais baixos. Mas o que a gente fez em 2024? A gente começou um projeto inédito com a Fiocruz, de um mosquito que ele é contaminado com uma bactéria que chama Wolbachia. Então, não vim mais falar isso aí. Está acontecendo. É até julho desse ano. Então, é 3 milhões de mosquitos por semana
que são soltos. Até falou para não matar. Isso, tal, né? Exatamente. Agora, duro você saber qual que é o da Volkswagen, não tem jeito, né? Não vai estar escrito lá. Você vê um mosquito, você vai matar. É a primeira reação, é instinto, né? Então é difícil. Mas eu tenho, para mim, isso é uma percepção, tá? Não tive acesso a dados técnicos, evidente, porque não tô mais na... Isso aqui é uma casa. Mas casa... Não, mas é tipo Mocó, não? Não, casa uma casa que mora gente. Ah, pelo amor de Deus. Mora gente. Ô, filho, olha, falar a verdade, dá vontade de falar uns negócios aqui. Mora. Lá no Vivi Xavier. Lá no Vivi Xavier? Lá fi. Ó, eu que tô falando aqui, ó. Morre, fi. Morre, porque... Sabe por quê? Ô, o que um cara desse e os vizinhos? Agrega pra sociedade? Meu, olha o que o cara faz aí, bicho. Imagina os vizinhos. E os vizinhos, viu? Sabia disso? Os vizinhos ligavam diariamente pra gente. E aí, assim, é difícil porque a pessoa quando chega nesse estado aqui, Gustavo, normalmente ela tá associada a algum problema psicológico. Problema, algum problema psicológico. E a gente não vai lá só e limpa. Porque se a gente for só limpar, vai voltar. De novo amanhã tá lá. Em todos esses casos a gente oferecia, né, um acompanhamento psicológico nos CAPs. Só que aí depende da adesão da pessoa, né? A gente ia na oportunidade, você pode ir lá, se consultar. Muitas das vezes as pessoas não essa é a questão da soltura dos mosquitos. Bichos, né? As pessoas não acompanhavam, não faziam os acompanhamentos. Então, tem para mim que essa diminuição nos casos esse ano já está associada um pouco ao resultado da Volbach, que em todos os lugares que eles colocaram essa tecnologia, teve diminuição. Niterói é case de sucesso, se eu não me engano, Campinas e outros municípios, houve essa redução. Mas vamos soltar mais e mais. A expectativa até julho, se eu não me engano, é um ano, né, de soltura. E é uma das coisas que eu conversava com o pessoal da Fiocruz na oportunidade, era a questão de manter essa tecnologia, né? E eles falaram para mim que isso depende do Ministério da Saúde, é um projeto que não tem custo para Londrina. A gente conseguiu... o governo federal que banca. Então, mas eu acredito que dando certo é um case de sucesso e a tendência é que se mantenha até que haja uma expansão. Mas é um desafio. E pica esse bicho aí? Pica normal, ele é um mosquito. Esse aqui é um outro que a gente soltou que é só o macho, daí o macho não pica. Não pica. Esse aqui é os estéreos, né? Quem pica é a fêmea do Aedes. Ou da Volbach acho que, se eu não me engano, o macho e a fêmea. Os dois... Ô, Felipe, igual eu tava falando, né? É uma coisa que eu sempre comentei na campanha mesmo, na campanha política do Bellinati com o Thiago Amaral, e comento até hoje. Você, como um dos nomes mais falados na pandemia, fazendo um trabalho muito bacana junto com o prefeito Bellinati, né? Tudo nessa questão da pandemia, das vacinas. Sempre aí também na televisão falando da dengue. Por que foi a Maria Tereza e não você? Opção sua, você não quis? Sabe que eu escuto muito essa pergunta até hoje, né? Eu escuto muito essa pergunta até hoje. E a gente tem um grupo político, né? Eu acredito muito que a política ela faz com um grupo que tenha ideais e eles se alinhem na mesma direção. Não dá para você fazer política sozinho, porque eu acredito que tem uma candidatura, eu quero ser candidato, vou lá e viro candidato. É uma organização, né? Esse grupo ele é chefiado pelo Marcelo, pelo prefeito Marcelo Bellinati, né? O nosso líder político. E dentro desse grupo, tinha alguns nomes, alguns secretários que ventilavam como possíveis candidatos, entre eles eu, por conta dessa exposição e todo esse trabalho, a própria proximidade com o prefeito Marcelo Bellinati. Canhada, né, na minha opinião. Mas tinha o Canhada na época, tinha o Bruno Biratã, o Marcelo Cortez, a própria professora Maria Tereza, o João Mendonça, que era o vice, né? Fernando Moraes, que era da sociedade civil organizada, não faz parte do nosso grupo político, mas era muito bem visto. Fernando Moraes da CIL, isso, sim. da CIL, do Grupo Móveis Brasília. Ele cogitou sair, né? Isso, ele era muito bem visto pelo nosso grupo político, né? Um gestor e tal. Mas nós chegamos num consenso, e eu fui uma das pessoas que defendi isso no próprio nome da professora Maria Tereza. A gente tinha convicção que ela reunia todas as condições, todas as características técnicas e políticas para dar continuidade
ao trabalho do prefeito Marcelo Bellinati. Então, isso passou por uma decisão em conjunto, que dentro de um consenso a gente achou que a Maria seria o melhor nome. E aqui eu preciso registrar a bela campanha que a professora Maria Tereza fez. Né? Ela foi gigante. Eu achei que o Thiago ia ganhar no primeiro turno. Ela foi uma heroína. O Thiago montou uma estrutura, e aqui eu não estou reclamando, porque faz parte da política, para ganhar realmente no primeiro turno. Né? A minha amiga aí, professora Maria Tereza. Porque no segundo turno muda todo o cenário. É outra eleição, né? É outra eleição. Então o Thiago juntou toda a força política do Brasil, eu posso dizer. Né? Porque ele trouxe Bolsonaro, ele trouxe Nicolas, ele trouxe Moro, ele trouxe Felipe Barros, ele trouxe Ratinho Júnior, ele trouxe Ratinho Pai, né? Ele trouxe todo mundo. E eu achei que era primeiro turno. Falei, nossa, a Maria Tereza vai passar uma vergonha e vai voltar para a cidade dela. E a gente tinha a professora que é muito qualificada, tecnicamente, politicamente, e a força do prefeito Marcelo Bellinati, né? Que é um prefeito de 2 mandatos, com aprovação quase 80%. Então teve um fato histórico, inédito para Londrina, o primeiro prefeito da história a ser eleito e reeleito no primeiro turno. As 2 eleições do Marcelo foi no primeiro turno, e a gente foi para a eleição com essa proposta de a cidade continuar avançando. Porque você pensa, Gustavo, 8 anos na administração é um tempo considerável, mas quando você está lá dentro e você vê as travas da administração pública, o tempo é diferente. O tempo não corre igual para a gente aqui. E sem contar que o Marcelo pegou a cidade totalmente destruída. Né? Você vê, o Marcelo discutiu todas as questões que precisavam ser discutidas na cidade. Né? Fez reforma administrativa, discutiu a planta de valores, a questão da Capismel, que era a previdência dos servidores, que a prefeitura não tinha dinheiro para pagar o salário dos aposentados em fevereiro e março de 2017. Então, a cidade estava para explodir. Vinha historicamente de um déficit de 100 milhões, todo ano, 100 milhões que tinha nos caixas, e perdeu a capacidade de investir, de dar as respostas. Nós tínhamos a Guarda Municipal sucateada, que tinha limite de combustível para rodar, fazer o patrulhamento. Nós tínhamos a saúde com unidades básicas fechando em horário reduzido, porque não tinha condição de pagar, déficit de médico, enfim. Eu vi que não tinha médico antes, não tinha médico nos horários. Não tinha. Cara, você pega assim, a UPA nós chegamos a deixar na nossa época 12 médicos. Quando a gente assumiu, teve momentos que a UPA tinha 1 médico de plantão. E você pensa assim, 12, e a gente de vez em quando enroscava e tinha nego batendo na gente por tempo de espera. E o Boca Aberta lá. O Boca era cliente. Você sabe que o Boca foi um dos primeiros vereadores, era vereador na época. Aí lá na secretaria, quando o Cury ainda assumiu em 2017, né? E ele era pau, e estava da dele lá, fazia o trabalho dele, enfim. Mas a gente reestruturou tudo isso, né? A gente trouxe uma nova cara para a cidade de Londrina, grandes obras de desenvolvimento, a industrialização da cidade, com a cidade industrial, vinda de empresas multinacionais, Tata, uma empresa Rizobacter, que está na saída para Curitiba. Então a cidade mudou realmente, mas a gente sabe e sabia que tinha muita coisa ainda para fazer. E foi esse projeto que a gente apresentou para a cidade de Londrina através das propostas da professora Maria Tereza na oportunidade, para que a gente pudesse dar essa sequência. Mas o Marcelo sempre disse isso, a eleição, a vontade soberana é do povo. O povo que decide. E um fato curioso, a gente até falava antes, que se a gente analisar a eleição, o povo não escolheu nenhum dos dois. A maioria do povo. Né? Aí isso fica até um recado para a gente, né? Alguma coisa não agradou a população, porque mais gente não foi votar ou votou nulo e branco do que votou no Thiago, que foi o prefeito eleito. Né? Então vale um alerta até para o Thiago, que agora assumiu a prefeitura de forma legítima, foi o mais votado, entender um pouco esse cenário, né? O que será que está passando na cabeça do londrinense? Qual é o perfil? O que a população espera do novo prefeito? E agora eleição passou, acabou lá começo de novembro. Quando foi, Fernandinho?
26 de outubro foi o segundo turno. E o que a gente tem falado de lá para cá é torcer para o Thiago Amaral fazer uma boa administração. Exatamente. Tá no avião, tudo junto. Exatamente. O que vai adiantar eu ficar gritando lá na porta da prefeitura, o Marcelo criticando? Ele vai ter 4 anos para administrar. Sim. E se ele for bem, a cidade vai bem. Os empresários vão bem, a economia vai bem, a saúde vai bem. E eleição, a gente se discute na época de eleição. Quando tiver uma outra eleição, se a gente tiver um candidato, começa de novo, né? Começa de novo. A gente se apresenta os propósitos e projeto. Agora é torcer pro Thiago fazer uma boa administração, que apresente um projeto para a cidade, porque destruir é muito fácil. Né? Então, tudo que a gente construiu, se não tiver uma continuidade ou se não implementar uma dinâmica, um projeto, um norte para a cidade, é muito fácil que isso acaba caindo no esquecimento. E dinheiro não vai ter problema, né? Não, não é problema, né? O superávit da prefeitura foi de 300 milhões. A própria administração dele apresentou lá um superávit de 300 milhões, né? Então teve superávit. 300 Mas tirando milhões. Isso aí ainda, o pai dele tá lá no dinheiro, né? Então, eles têm uma força política, né? O Ratinho de aliado que teve aqui na campanha, o próprio Felipe Barros com grande nome e inserção no Congresso Nacional, né? E tenho certeza, a Luísa, que deputada, que é presidente do partido dele, e agora sim, até os deputados do nosso partido têm que ajudar a cidade, né? Não é porque o Thiago que eu não... É pro povo, exatamente. Agora cabe a ele aplicar o dinheiro da forma correta, porque administrar, você fazer escolhas. Porque vai ter demanda para você fazer tudo. Sim. E você nem sempre vai ter o dinheiro para fazer tudo. Então a gente tem que saber escolher, né? E nem sempre a vontade é nossa pessoal. Tem que ser a vontade. E que entra aquela, né? Saber administrar. Saber administrar. E é um quebra-cabeça de administração pública. Não é fácil, não. Eu imagino. Não é fácil. Você acaba, né, desagradando muita gente. Né? Você agrada um... Exatamente, exatamente. E assim, e nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer. A saúde, por exemplo, quando a gente assumiu lá, um orçamento da saúde era 300 milhões por ano. O Marcelo levou esse orçamento para 1 bilhão. Então, nesse tempo de gestão, a gente saltou de 300 para 1 bilhão. São 700 milhões a mais. Então, por isso que a gente conseguiu fazer muita coisa. Mas tem o que fazer ainda? Claro que tem. Sim. Claro que tem. Então, a gente vê ainda, né? Tem. Às vezes tem demora na UPA, às vezes precisa contratar mais especialista, fila de exames. Então vai ter, como tem nas outras áreas também, né? Então, e nas outras cidades também. É normal, né? É normal. Por isso que a gente também tem que ter muito cuidado, Gustavo. Na época da campanha política, a gente não vinha com receita mágica. Eu vou zerar a fila. Me fala uma cidade no mundo que zerou a fila. Eu acho que o povo não está acreditando mais nisso. É isso, né? Exatamente. Então a gente tem que ter o pé no chão e fazer as coisas que são possíveis, né? Até para depois não ser cobrado por uma proposta que ela não vai ser factível e você vai estar enganando o povo só. Não, você falou até bonito aí e tudo, mas eu sei que tinha que ser candidato a prefeito. Eu não tenho nada contra o Belinati, muito pelo contrário. Lá atrás, lá nas duas, que ele foi candidato a prefeito, eu votei nele. Sim, Nessa eu não votei no Thiago. Thiago. Mas assim, não tem nada contra ele, muito pelo contrário. Você teve, nas duas eleições, eu votei em você, minha família votou no Belinati. Então, assim, realmente assim, é uma coisa que muita gente questiona, Felipe, porque, cara, você apareceu demais, cara. Você apareceu demais na pandemia, apareceu muito. Até porque, e outra, você é o primeiro cara, você é o primeiro ex das secretarias que eu chamei aqui. Legal. Justamente por isso, sabe? Para justamente questionar isso. Falar, por que não foi o Felipe? Parece que fez para... O Fernandinho tá lembrando que a Secretaria de Saúde sempre teve um problema de muita troca de rotatividade. De você tá desde 2017, você entrou no lugar do... O Cury ficou... O primeiro secretário do Marcelo foi o Cury. Ele ficou janeiro e fevereiro. Daí eu assumi no comecinho de março. E fui, de forma ininterrupta, o secretário mais longevo da história da Secretaria de Saúde, né? Então isso quer dizer alguma coisa, né? Isso. Eu acho que isso é bom para a cidade. Essa continuidade, evidente, desde que dê certo. E lembrando aqui, pessoal, uma coisa, tá? O Felipe Machado faz parte da secretaria desde 2003. Eu entrei, agora não mais, não né? Mais, isso, eu fiquei de 2003 até... Então não é que entrou ali na época que, um cargo, não, é um cara que já conhecia. Eu comecei lá como office boy, Gustavo. Eu comecei como office boy. Então eu conheci muito bem a secretaria, né? Mas eu só vi
que eu não conhecia a secretaria quando eu virei secretário, porque eu fazia parte de uma diretoria, a Secretaria de Saúde tem 10 diretorias, eu trabalhava em uma diretoria, evidente que nesse período aí a gente dominava essas questões dessa diretoria, que é a diretoria de regulação, que tem a relação com os hospitais, mas quando você senta na cadeira de secretário, você realmente tem a dimensão do tamanho que é aquilo lá e da sua responsabilidade, consequentemente, né? Então, o fato de eu estar lá esse tempo, com certeza, foi um a mais, um diferencial para que a gente pudesse fazer esse trabalho aqui que, na minha avaliação, é um trabalho que mudou a Secretaria de Saúde. E é uma das coisas que eu sempre falava para a equipe lá. Olha, o que eu quero deixar aqui de legado é uma Secretaria de Saúde melhor para quem me suceder. Que a pessoa que entra aqui não tenha tantos desafios e tantos trabalhos de organização como eu tive quando eu assumi organizações básicas de processo de trabalho, de rotina, de protocolos, e acho que a gente deixou isso lá muito bem estabelecido para que hoje a nova administração possa ter outros desafios, né? Mas não esses básicos que é de organização. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a gente não tinha médico nos postos de saúde todo dia. Tinha posto de saúde que tinha médico uma vez por semana em um período. Depois disso, a gente saiu com todas as unidades básicas de saúde com médicos durante todo o seu horário de funcionamento. A UPA saiu de 1 médico para 10. O SAMU tinha 3 ambulâncias, com 2 rodando. Hoje, quando nós saímos, nós mexemos 26 ambulâncias na frota. E mais um helicóptero. Mais um helicóptero. E sem falar a sede do SAMU, que era lá na Rua Maranhão, numa portinha de bar, hoje é a sede mais moderna do Paraná. Eu ousaria dizer até do Brasil. A gente saiu de 200 metros quadrados para mais de 2.000 metros quadrados ali na Via Expressa, né? Então a gente... que tinha uma ali do SAMU ali... a intervenção ficava ali perto Aquele negócio da assistência social. Isso, atrás do posto de gasolina ali da rodoviária, da Aviação Garcia, na de Bilibos, que chama aquela rua. E os médicos da regulação ficavam lá na Rua Maranhão, numa portinha que era uma porta semelhante de uma porta de bar, na Maranhão. Então, ali à noite, só por Deus. Entre a Duque e a Brasil, se eu não me engano. Duque e Brasil. Isso, exatamente, né? Ficava ali o SAMU. Hoje não, hoje tem uma estrutura para os profissionais. Então a gente mudou. Então hoje o SAMU discute a questão da implementação das motos, que é a motolância, que a gente deixou licitada, deixou dinheiro para comprar. Hoje as pessoas reclamam do posto de saúde. Mesmo, tem 2 modas SAMU. Não, mas ainda não está aí. Não, nós fizemos a licitação, deixamos o dinheiro, está liberado. Então está no período de entrega. Eu acredito que essa administração vai implementar aí nos próximos meses. Nós deixamos 3 UPAs construindo. Com dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa, construção avançada, uma na Zona Norte, uma na Zona Sul e uma na Zona Leste. Então só essas UPAs vão ter capacidade de atender 1.200 pessoas a mais por dia. Então a gente vai desafogar a UPA do Jardim do Sol e a UPA Sabará. Aí, você que tá querendo pegar atestado mais fácil, quer falar pra você, tem uns cavalos. É difícil a gente falar isso. Você sobrecarrega as UPA, filho. Você que tá indo lá, não é todo mundo. Você que tá indo lá, você sobrecarrega. Segunda-feira e terça, Gustavo, os dias de maior movimento. E sexta-feira ninguém fica, Não, sexta tem... porque é do fim de semana, o cara não quer ir buscar, acha que vai melhorar com um chazinho de boldo e tal. Aí segunda não melhora, ele vai lá, né? Ele vai na... Vocês não sabem o tanto que vocês sobrecarregam. Não. Sabe que tem um médico, um dia eu estava conversando com ele, um amigo, e ele falou: Felipe, você não acredita o que aconteceu. De manhã ele deu plantão no Maria Cecília, que tem muito médico que tem 2 vínculos, então dá plantão em 2 lugares. Atendeu um paciente, olhou lá e falou: esse cara deve estar querendo me enganar. As frotas das ambulâncias. Isso aí foi esse ano agora? Foi em 2024, que a gente renovou a frota de ambulância e mais os carros. Cara, eu vi lá que vocês têm 32 motoristas. Da saúde, né? Isso. 32 motoristas, que é os motoristas que usam, fazem os transportes agendados, paciente de fisioterapia e tal, né? Aí esse médico me falava, Gustavo, que ele de manhã deu plantão, atendeu um cara lá na UPA, no Maria Cecília, ele viu que era meio Jaguané, falou: você não tem nada, pode ir embora. Depois do almoço, assumiu o plantão na UPA do Jardim do Sol. Quem chegou lá? O cara chegou lá. Ele falou: então beleza, amigo. Doutor, tô ruim? Não, então tá, vamos fazer exame. Vamos fazer exame. Aí o cara fica plantado lá, hein? Aí ele disse que pediu o exame pro cara e falou: corre um soro aí nele, deixa aí até o fim do meu plantão.
deixa até o fim do meu plantão. E o cara disse que falava, eu tô bem. Esse doutor não me dá. O doutor falava, não, vamos esperar, é melhor. Esse é um cara que nunca mais volta. Volta, não. Chegou 1h da UPA, ficou lá internadinho até as 8 da noite. Cara, e aí esse aí é aquele cara que você coloca lá, a regulagenzinha, ela caiu uma gota a cada 5 minutos. E disse que ele falava com a enfermeira, eu tô bem já, vê se o doutor... Não, fui lá, o doutor disse que tem que esperar Todo mesmo. médico tem que fazer isso aí, cara. Só que tem médico, que eu entendo, né? O cara não quer se dispor, tá bom, vai, vou te dar aí. O cara não vai arrumar confusão. E ser médico hoje em dia tá cada vez mais difícil, porque além de tudo, as pessoas já vão no médico diagnóstico. Ele olha no Google, nossa, doutor, eu preciso tomar esse remédio. Merda. Aí o cara fica naquela saia justa, né? Então, mas enfim, as UPAs vão estar aí para atender a população. Acredito que vai melhorar muito, né? Porque hoje o serviço de saúde do município historicamente foi concebido toda a região oeste. Se você pegar lá da UPA do Sabará para o Leonor e a UPA do Jardim do Sol, é um raio de 5 quilômetros de distância entre elas. Tudo na Zona Oeste. Aí você pega a Zona Sul, não tem nenhum serviço 24 horas. Você pega a Zona Norte, que é a maior região da cidade, também não. E a Zona Leste, que é a região que mais cresce, também sem nenhum serviço. E isso agora vai ser corrigido com a inauguração das UPAs, que a gente deixou tudo prontinho lá, só para pôr para funcionar. Só de serrar a placa. E o nome sai de quem? O nome sai do atual prefeito, né? O nome das UPAs? Não, lá. Não, vai ser o nome do Thiago. Vai ser o nome do Thiago. É um presente nosso para a administração. É normal isso, né? Faz parte. Pro povo, faz parte, exatamente. Diferente o nome que vai sair lá, a gente cumpriu a nossa missão, né? Não conseguimos entregar na nossa administração por alguns entraves burocráticos. Mas, assim, o povo que vai ser beneficiado, para a gente, isso já é mais do que suficiente, né? Tá bom, né? Já, com certeza. Ô, Felipe, acabou, mas antes disso... Rapaz, já? Acabou. É rápido o negócio, hein? Cara, nossa senhora. ali. Mas eu queria parabenizar o Fernando, cara. Rapaz, o homem é bom, hein? É bom. Você não quer ficar com ele aí pra você, não? Vai dar trabalho, hein? Claro. Nossa deve ser muito senhora. caro. Nada, o Fernandinho é um gigante. É um menino que tem futuro. Parabéns. Eu queria parabenizar mesmo aqui, porque às vezes não é só parabenizar depois, não, mas é de verdade mesmo. Fernandinho tem bom mesmo. Ele é muito proativo. Vem aqui, Fernandinho, vem aqui. Tem um futuro na política esse menino aí, viu? Rapaz, um menino novo. Parabéns, cara. Sabe coisa que eu fico mais chateado? Ô, Flash, vem aqui, filma ele aqui. Vem aqui, Fernando. Vem aqui. O Flash também, o Flash é meu. O Flash é meu e boi não lambe também, olha lá, o Fernandinho. Cara, ô, Gustavo, sabe a coisa que mais me deixa triste, cara? É quando eu tô andando com o Fernandinho e o povo olha pra gente e fala, nossa, ele é parecido com você. É seu filho? Fala, puta que pariu. Puta, eu tô acabado. 27. Então, eu tenho 40. Tá, não. Porra, aí ele fica feliz. Você fica todo. Fica todo. Eu falo, pô, filho não, fala que é irmão, pelo menos, pô. E ele fica todo. Mas o Fernandinho é um querido, é um menino muito inteligente, né? É um menino que está com a gente desde o começo da administração do prefeito Marcelo, faz parte do nosso grupo político, e ele tem uma vocação política muito forte. Fernandinho, vocês vão ver daqui a pouco, vai virar vereador. Não duvido que daqui a alguns anos, se não na próxima já, seja um dos vereadores do nosso partido. Muito bom, muito bom. E eu queria deixar aqui também o Flash, coloca ali no Williams Lanche ali. Eu queria só deixar o seguinte, como a Laurinha gosta de lanche raiz, cara, tá verdade. Lanche bom, tá aqui, o Williams Lanche. Fica lá na Bandeirante 145, pode levar lá. Bandeirante 145? Perto da onde? Cara, ali perto do... Como é que eu vou te falar ali? É na Baixadinha, indo pro Arnaldos. Sei. Ali pertinho, ele vou te mandar depois. Manda. Você pode ir lá e por minha conta lá. Aí sim, vou levar a Laurinha lá. Vamos tirar uma foto, vamos postar. A Laurinha gosta do lanche raiz. Ela gosta. Ela no calçadão, olha que você no calçadão. Não é o Reginaldo, não. Não, o Reginaldo é amigo meu, pô. O Reginaldo é do Vivi Xavier. A mãe dele tinha... É dali mesmo. A Natália, né? Ele é pai da Natália. Isso, o Regi tá ali faz acho que 30 anos. 30 anos, né? Se não tiver 30, tá beirando. Tá beirando. Acho que ele fez 30 anos que eu vi uma postagem dele. Então é lá do Vivi. Também é maravilhoso o lanche dele. Lá. E eu sempre gostei desses lanches raiz. Eu não gosto de lanche de franquia, de nada. Pra mim... Rapaz, só assim, fui pra Bonito, fui pra Brasília. Juro, a minha esposa ia comer num lugar bacana. Sabe o que eu fiz, cara? De todas as viagens que eu vou fazer, eu quero um trailer. Um trailer eu também gosto. Eu cacei a cidade Bonito, por exemplo. Cara, eu cacei a cidade inteira. Pra achar um trailer de... É isso aqui, cara. O Williams Lanche, o cara é... Ele representa. Então vamos lá comer. Eu vou sair do regime também. Ele não tem preguiça de pôr ingredientes. Mas é isso aí. Felipe, queria agradecer você, cara. Imagina, obrigado, mestre. Eu que agradeço a participação. A bacana demais. É verdade. Gustavo achou meu celular esse dia, pô. Eu perdi o celular lá. Falei, rapaz do céu, e agora?
Liguei, o Gustavo atendeu na hora, me devolveu e gostei muito do convite. Desejo todo o sucesso do mundo aqui pro podcast. Acho que você está no caminho certo. Tenho acompanhado aqui as entrevistas. Vendo o Boca ali, o Boca, Eu vi o Diogo Hutt veio aqui, acho que o Jessicão veio também. O Diogo é um cara fora da curva. É um cara fora da curva. É um baita de um cara. Profissional assim, inteligentíssimo. Eu fico de cara com um cara desse tá fora do ar. Ele teve os problemas de saúde, né? E teve que se afastar, mas tá pronto. Então, não acho que demore muito para alguém chamar ele novamente porque ele, além de jornalista, ele tem uma opinião muito forte, né? Então ele tem muito embasamento no que ele fala. Exatamente. Ele é um cara que sabe. Ele sabe se posicionar. Então, um abraço, amigo também, querido. E desejar aqui todo sucesso. Acho que você está no caminho. O podcast é uma ferramenta que tem feito muito sucesso na internet, né? Acho que os veículos de comunicação normais têm perdido um pouco a força. Difícil as pessoas assistir televisão hoje em dia, né? Mas os podcasts, os cortes, principalmente, viraliza. E você tá no caminho. Que Deus abençoe aí. Obrigado. Tô sempre à disposição. Que isso. Então tamo junto. Um abraço, queria agradecer vocês aí também de casa. Obrigado pela audiência, tá bom? Ô, Marcelo Bellinati, tá convidado a vir aqui, viu? Vamos trazer o Bellinati aqui. Quando você quiser. Vamos trazer, eu vou falar pra ele vir aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, eu vou vir com ele. Aqui, vou vir com ele. Mas o Bellinati vai ter que ser um longa-metragem. É mesmo? Porque eu vou ter que me segurar pra não beijar ele, porque diz que o jeito que ele fala ali, tudo ali, você pode falar dele, ele fala bem. Ele tem o dom. Ele é um cara do bem. É um cara do bem. Cara, e o que eu fico assim, muito... É que tem jornalista também que é foda, mas o Rodrigo Marini, quando ele fala as coisas, ele sempre deixa muito claro, ó, não estou falando da pessoa. E realmente ele não fere a pessoa, ele fala do profissional. Então é isso que falta muito hoje. E aí a gente vê, é verdade, né? Às vezes a pessoa fala muito do trabalho da pessoa ali e esquece do pessoal dela. E o Marcelo Bellinati, cara, como pessoa, a gente vê é fora da curva. E essa questão da imprensa falar a respeito da pessoa pública, quem não quer que a imprensa fale, não pode ser pessoa pública. Né? Tem que escolher outra profissão. Se você é intocável, você não pode estar na vida pública. A vida pública, você representa um segmento da sociedade, você vai ser cobrado por isso. Tem uns que passam do ponto, né? Mas faz parte. Faz parte. Tem uns que passam, é normal. De audiência, é isso que dá audiência. É aquela máxima, avião que voa não é notícia. A notícia vai ser o avião que cai. Então a gente atendia 10 mil pessoas por dia na Secretaria de Saúde. Uma que a gente não consegue atender é que vai dar notícia. Que o Macedão vai estar lá, que vai estar o Rodrigo Marini, que vai estar o Parro, o Buganza, vai estar a imprensa toda em cima desse caso. Mas é normal. E eu também tenho a convicção, e eu sempre tive uma relação muito boa com a imprensa, porque eu sempre soube separar. As críticas eram em relação ao trabalho ou à falta de alguma situação e não a mim, pessoa física, né? É sim o secretário de saúde que está ali para responder mesmo e dar as informações para a população. Por isso que eu nunca me furtei, Gustavo, de falar com a imprensa, né? Eu sempre acreditei que a imprensa tem esse papel de fazer o elo entre a população e o poder público e a gente tem que estar acostumado para isso. Senão, muda de ramo, vai trabalhar em outra coisa. Exatamente. Aí você não precisa dar satisfação para ninguém, só para o seu chefe, sem lidar com pessoas. É isso aí. Vamos em frente. Pessoal. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Tudo de bom. Abraço. Valeu.